Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mr. Mengão React. Eu sou o Eduardo Figueira e trago para vocês as últimas notícias do Flamengo, direto dos programas da ESPN Brasil. Dessa vez nós vamos assistir ao programa Sport Center. Meus agradecimentos à ESPN, créditos aqui embaixo na descrição. Se você gostar, deixa seu like, curte, compartilha e se inscreva no canal. Então vamos ver lá o que o Rodolfo Landim e o Marcos Braz falaram sobre o Flamengo nessa entrevista. Bora! Dupla campeã da Libertadores, atual campeã, né? É que acontece tanta coisa nesse universo maluco do futebol que a gente esquece, mas ali, final do ano, o Flamengo conquistava o seu terceiro título da América, o seu tricampeonato da Copa Libertadores, Landim. Hoje, você acha que é visto como o adversário a ser batido? Bom dia! Bom dia. Não, eu acho que tem 32 clubes que entram aí com muita chance nesse campeonato. Se eu estava até comentando aqui com o Plihal, né, que antes dessa chamada, que se a gente fosse olhar em 2019, né, nós estávamos lá, eu acho que no terceiro pote, né, estávamos muito longe de sermos favoritos de alguma coisa e começamos numa primeira fase de grupos, classificamos em primeiro lugar por saldo de gols, o terceiro colocado acabou tendo o mesmo número de pontos que nós e chegamos na final e ganhamos, quer dizer, então... Isso é muito difícil, cara. É uma competição totalmente diferente, onde tem viagens longuíssimas, cansativas, altitude, tem milhares de problemas. Por isso que a Libertadores é essa caixa de surpresas que ao longo dos anos a gente aprendeu a ver. Já larga, você falou em dificuldade, né, Cícero? Já larga difícil, porque a estreia na Copa Libertadores será entre os jogos finais do Campeonato Carioca, do Campeonato Estadual, contra o Fluminense. E tem provavelmente um jogo fora da Libertadores da América, entre as duas finais. Como é que vocês estão fazendo essa estratégia para pensar caso seja fora? Estava conversando com... Eu sou o único que chama o Landim de Rodolfo. Estava conversando com o Rodolfo, né, sobre se vier um adversário com uma altitude muito longe, vai complicar demais. E não se sabe quem vai jogar terça, quarta ou quinta entre Flamengo e Fluminense, provavelmente fora de casa. Marco Braz, um abraço, obrigado pela presença. A gente está combinando desde ontem, precisou o presidente te convocar para você vir, que você não queria participar, né? Eu não falei isso. Eu falei que tá fugindo, né? O presidente tá está fugindo. Claro, é ele. Você é o presidente do futebol. Não, eu não sou o presidente. O presidente é ele. Vamos lá. A gente... É muito importante esse sorteio exatamente hoje à noite, porque o primeiro jogo, é o que você falou, ele determina onde é que a gente vai jogar e está entre as finais. Então, se você pega aí uma Venezuela, com todo respeito à Venezuela, não do país, eu estou falando da geografia, uma Bolívia, que você pega a altitude, é muito complicado. Então... Mas eu acho que a gente tem que traçar a estratégia um pouco depois aí do sorteio, porque aí a gente averigua, vai avaliar claro, qual local e qual é o tipo de logística que a gente vai fazer, para depois a gente tomar as providências que tem que fazer. Agora, vamos torcer para hoje à noite aí, os deuses dão uma ajudinha pra gente. VP, essa dupla, principalmente o Braz, acho que não aguenta mais responder pergunta a respeito do Vitor Pereira. A situação dele hoje é clara, enfim, vocês já o garantiram diversas vezes em diversos depoimentos como treinador do Flamengo. A gente também sabe como é que é o futebol, como é que as coisas acontecem no futebol. Hoje, você, no íntimo com o treinador do Flamengo, sente o português de que maneira, Braz? Não, o que eu posso falar para vocês e para todo mundo é uma mesma retórica que eu já venho falando. Quando foi contratado o Vitor Pereira e sua comissão técnica, foi contratado para o ano todo, para a temporada toda. Então é muito injusto a gente, em determinado momento, a gente chegar e começar a avaliar diferente. É claro que, como você falou, que o futebol é diferente, que o futebol tem as suas anuências, mas a relação do Vitor Pereira com a diretoria é muito boa, a relação do Vitor Pereira com os integrantes do departamento de futebol do Flamengo é excelente e com jogadores melhor ainda. Então isso também tem que ser avaliar também se o time vem progredindo e o porquê também não tivemos o resultado para trás. É essa avaliação toda, mas tem que ser feito com calma, com tranquilidade. Eu entendo a torcida, a gente entende às vezes alguns posicionamentos, mas a gente tem algumas informações
em que a gente tem que tomar a decisão dentro dessas informações, e a gente hoje a gente tem um técnico que está tranquilo para continuar o final do ano. Ô Rodolfo, você pegou um Flamengo que era unanimidade nacional e até dentro do continente, né? Só elogios, atuações soberbas. E agora você está lidando pela primeira vez com uma fase difícil, em que o Flamengo não conquistou alguns títulos que todos esperavam, tinham certeza que o Flamengo tinha chance de conquistar. Como é conviver com um momento desse, cobrança da torcida, a torcida fazendo protestos? O que é importante nessa hora para o mandatário máximo do clube? Então, só que, voltando um pouco atrás, quer dizer, eu peguei um Flamengo que era, eu diria, uma unanimidade de reclamação, né? Quando nós dois chegamos lá em 2019, o Flamengo vinha de uma série de insucessos e campeonatos que a gente vinha perdendo continuamente, né? Acho que a gente começa a ganhar exatamente quando a gente chega em 2019. De fato, passamos aí por alguns sucessos, mas olha, ao longo desse caminho de 2019 para 2022, né, que terminando os campeonatos aí de 2022, nós tivemos o final do ano 2019, onde o Flamengo teve muito sucesso no final, depois do início de 2020 veio pandemia, tivemos problemas sérios, tivemos o nosso vale, mas ainda recuperamos no final do campeonato e conseguimos ser campeões brasileiros. Depois em 2021 também tivemos lá os momentos de questionamento, vamos dizer assim, da nossa torcida e da nossa capacidade de ter bons resultados, e chegamos na final da Libertadores. Poderíamos ter ganho aquela final, tivemos lá um lance de felicidade, eu acho que foi fundamental naquele jogo. E depois também tivemos o nosso vale de incredulidade, vamos dizer assim, em relação à capacidade da equipe no meio do ano passado. E depois o time engrenou e acabou ganhando a Copa do Brasil e ganhando a Libertadores. Então, assim, futebol, cara, assim, a gente tem que se provar todo dia, e isso é natural. Esses altos e baixos, assim, eles acontecem, principalmente porque os resultados são cobrados todo dia. Eu lido extremamente bem, cara. Assim, eu entendo perfeitamente que a torcida demande o tempo todo. Futebol é paixão, a gente precisa dar resultado em todos os jogos. Mas eu estou preocupado com isso que o Braz falou, né? Como é que está a qualidade do trabalho que está sendo feito, qual a relação que você tem entre a equipe como um todo, e aí falando da equipe técnica, dos jogadores. E a ambiência é a melhor possível, todo mundo acreditando no resultado, eu acho que vai dar certo. A gente vai começar a viver a partir do próximo final de semana, provavelmente, eu diria certamente, a final de estadual mais aguardada aí dos últimos tempos. Não só do Rio de Janeiro, acho que no geral. Porque o Fluminense vem com um trabalho que está se solidificando com o Diniz, mas que carece ainda de um troféu, que ainda mais numa final contra o Flamengo vai ser um troféu pesado, caso seja conquistado. E do outro Flamengo, que amargou algumas derrotas em finais nesse início de 2023, está pressionado, mas que também, do mesmo jeito, tem os dois lados da moeda. Se vencer o Fluminense na final, a história muda, o ambiente externo, não estou nem dizendo interno, externo também se modifica. Você já pensou, Braz, já vislumbrou quais vão ser as sequelas, as consequências para o vencedor positivas e para o perdedor, para o vice-campeão negativas? Eu acho que se a gente não avaliasse isso, a gente não poderia estar aqui, né? Claro. Então, lógico que a gente tem essa avaliação. Deixar claro que nas últimas 3 finais de estadual, o Flamengo ganhou 2 e o Fluminense ganhou 1. Então, o Flamengo, o momento do Fluminense é melhor. Eu estou, acho que na mesma direção que você. Essa parada, eu acho que foi muito boa para o Flamengo, foi melhor para o Flamengo do que para o Fluminense. Essa parada da data FIFA, que a gente, eu acho que teve um momento também para fazer algumas reflexões, isso em relação ao técnico, comissão técnica, e também aos jogadores, para entenderem o quanto representa essa final, porque depois dos títulos em que
administração do presidente Rodolfo Landim teve aí dos últimos 4 anos, em que teve 2 Libertadores da América, 2 brasileiros, 1 Recopa, 2 Supercopas, 3 estaduais, você tem uma tendência um pouco a não dar tanta importância no estadual. Porque esse grupo, a maioria desse grupo é que estavam dentro dessas conquistas. Então a gente vem deixando claro que dessa vez é diferente, é muito importante o estadual, é um título importante. Por causa das circunstâncias. Por causa do momento e por causa também do adversário. O adversário está muito bem. É um adversário que chegou muito bem qualificado aí até no Campeonato Brasileiro. Então a gente vai tranquilo para a final, que eu acho que é isso, a gente vai tranquilo da final, muito tranquilo para a final, mas sabendo o tanto da nossa responsabilidade, da dificuldade que é de enfrentar o Fluminense nesse momento. Abusar um pouquinho mais da nossa dupla rubro-negra, perguntando para vocês aí no estúdio se tem algo para ser colocado para Landim e Marcos Braz. Tem sim, Plihal. Na semana passada a gente até discutia e conversava com o Cícero. O Cícero trazia as informações para a gente de uma discussão política interna no Flamengo para uma mudança no estatuto e a permanência ou a sequência, né, do Rodolfo Landim no comando do clube. Ele participa dessa discussão, ele acha que isso pode ser benéfico? Gostaria de saber sobre isso, Plihal. Mudança de estatuto que foi discutida, falada na semana passada, se você de alguma maneira está participando efetivamente disso, se você considera benéfica para o Flamengo essa possível mudança. Bom, precisa saber qual delas, porque tem tanta coisa que está sendo dito O mandato lá, de né? mais um ano. Extensão do mandato. Extensão do mandato. Então, essa é uma discussão que já é antiga dentro do Flamengo, né? Se as pessoas deveriam ter um mandato de 3 anos, podendo haver uma reeleição, ou se seria melhor ter um mandato de 4 anos, Sem direito à reeleição. sem direito à reeleição, porque isso talvez fizesse com que o mandatário, durante o período de 4 anos, ele trabalhasse para o clube sem pensar na sua reeleição. Essa é uma discussão antiga. Só que aí vieram com uma outra discussão, né, que se, uma vez aprovado isso, se isto seria válido já para essa eleição ou não. E aí as pessoas começam a falar, não, porque já teria lá o próprio presidente seria beneficiado com isso. Esse é um assunto muito complexo, sabe, Plihal? Porque as pessoas falam assim, é claro que o foco sempre se dá em cima do conselho diretor. Mas se você for analisar lá a forma com que o estatuto é feito no Flamengo, se essa modificação fosse feita, ela teria que impactar todos os demais poderes do Flamengo. O Conselho de Administração seria renovado, o Conselho seria estendido por mais um ano, o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, a Assembleia Geral, tudo isso teria que ser também ampliado por mais um ano. E teria alguns reflexos, por exemplo, que é importante conversar com as pessoas. Vou dar um exemplo aqui para você. Conselho Diretor, eu hoje sou o presidente do Conselho Diretor. Se eles quisessem aprovar e isso sendo válido por mais um ano, eu não tenho compromisso de ficar mais um ano. Eu poderia, por simplesmente, abrir mão desse meu ano. Se eu abrir mão desse meu ano, o meu vice-presidente, ele assume. O meu vice-presidente não digo que ele mas ele é um potencial candidato à reeleição. Então eu saio, o meu vice-presidente fica um ano e aí ele fica sem condições de poder concorrer pelos próximos 4 anos. E se ele quisesse abrir mão também disso, desse um ano a mais, e aí o presidente do Conselho Deliberativo que começaria a assumir pelo Flamengo, será que as pessoas que votaram na gente, elas ficariam felizes de saber que esse tipo de coisa está acontecendo? Ou seja, tem muita coisa, muito detalhe para ser discutido e avaliado e pessoas a serem consultadas para que esse movimento seja feito da forma que impacte o menos possível a gestão do Flamengo que foi eleita e que está lá. Quer ver outras coisas para vocês, por exemplo, o Conselho de Administração do Flamengo, né? Assim como o exemplo que eu falei do Rodrigo, o Dunchi, aconteceria, por exemplo, com o BAP, que é presidente do Conselho de Administração. Ele está lá por 3 anos. Se isso fosse aprovado, ele não vai poder se reeleger, porque foi aprovado, teria uma emenda em que você não poderia ter reeleição. Então, assim, e todos nós fazemos parte de uma mesma equipe, de um mesmo grupo. Então essas ideias, eu não tenho nada contra elas, eu acho que são ideias boas,
mas eu acho apenas que a gente deve discuti-las tranquilamente, avaliando, vamos dizer assim, e junto com todos os conselheiros do clube, os impactos que eventualmente essas mudanças podem trazer No dia a dia. no dia a dia e no que a gente já está dentro do clube, de tal forma que quando isso for ser proposto, isso seja proposto da forma que impacte o menos possível o Flamengo. O seu desejo hoje em relação ao seu futuro no Flamengo, qual é? Futuro mais longevo, tô dizendo. Eu já deixei muito claro que da última eleição, que na minha reeleição, quer dizer, eu tinha sido eleito por 3 anos e minha vontade, todo mundo sabe, era não ter sido reeleito. Eu, na época, eu fui conversar com a minha família quando me pediram para poder ser candidato à reeleição. Fui conversar com todos os potenciais candidatos à reeleição para saber o que eles pensavam. Todos me pediram dentro do nosso grupo para que eu continuasse. Não tenho o menor interesse de ficar além dos meus 3 anos, mas acho que essa é uma discussão de grupo, de equipe. A gente tem que conversar com a equipe como um todo para entender o que está acontecendo, os impactos que essas mudanças trariam, para que a gente possa, depois, junto com esses grupos que nos apoiam, decidir o que a gente vai levar como mudança no estatuto do clube. Agora, particularmente, quero dizer o seguinte: 4 anos sem reeleição sempre foi aquilo que eu defendi há muito tempo atrás. Mas não sou dono da verdade. Uma última pergunta para o Braz, que eu não posso deixar de fazer, porque o torcedor de futebol vive sempre sonhando com contratações. E o Flamengo sempre está no mercado. Eu sei que vocês têm um corpo técnico, estão sempre observando tudo que se passa, não só aqui no Brasil, na América do Sul e até fora, na Europa. O Flamengo está no mercado, vai contratar, vai se reforçar ainda depois do Campeonato Carioca, pensando nas competições mais importantes que tem aí no segundo semestre. No lateral direito se fala que o Flamengo teria interesse. O Uribe do Porto, qual é a realidade? E o goleiro que vocês contrataram, o Rossi, quando é que ele chega? Primeiro, o Flamengo, sempre que possível, quando acaba a temporada, o Flamengo está no mercado. As pessoas às vezes esquecem, mas o Ayrton Lucas não era nosso, né? Era emprestado e a gente efetivou a compra nesse ano. E custou caro, aliás, né? Eu acho que o justo, mas não é pouco dinheiro. Não é pouco dinheiro. Aí a gente, um pouquinho mais à frente, a gente contrata o Gerson, né? Eu sei como foi a guerra. E você sabe como foi a guerra, o empenho do Flamengo para fazer isso aí. No meio desse processo, o Flamengo contrata o Rossi. Chega quando? Que impossibilitou, vem no primeiro dia da janela possível, no meio do ano. Talvez ele chegue assim um pouco até antes, para começar os treinos. Então você já tem 3 contratações aí. Perdemos um jogador que foi o João Gomes, importante. Time, né? E o Flamengo vem desde sempre tentando se qualificar. O Uribe interessa? O Uribe é um jogador que interessa para o Flamengo já deixou isso claro. É complexa parecida com o do Rossi. É muito complexa, porque o Uribe está há muito tempo no mercado europeu, com excelente desempenho, num clube muito importante da Europa, que talvez ainda queira que ele continue lá. Que é o Porto. O Flamengo tem outros adversários que eu posso falar em relação a esse. O Flamengo leva uma desvantagem sempre quando a gente está falando de mercado europeu, por causa da moeda. A gente não pode tirar isso do foco, né? A gente em euro, o Flamengo com todo o esforço e com todo o empenho que ele faz, a gente ainda tem essa diferença. E é um jogador que vai ter que depender também muito dele para vir para cá, como qualquer outro do tamanho dele. Lateral direito que faltou, só para terminar? O Flamengo tem os laterais direitos. O Mateuzinho se machucou, mas eu acho que daqui a 30, 40 dias vai estar. A gente está analisando o mercado, como sempre, se tiver uma oportunidade, mas o que a gente quer é um cabeça de área. Samarone é terrível, né? Conhece ele, né? Eu já conheço há 40 anos. Banheirista máximo. Fica ali na beira da área. O Cano também é banheirista. O Cano ali, encostado na trave, fazendo gol de impedimento. Mas é como ele joga. E o Landim na volância. Ainda bem que o Futebol Society não tem impedimento, né? Exatamente. Obrigado, Braz. Obrigado, Landim. Nos falamos depois do sorteio. Boa sorte para vocês. Flamengo, atual campeão da América, é sempre bom lembrar. Na expectativa também, lógico, dos
clubes dos times que vai enfrentar na fase de grupos da Copa Libertadores. Voltamos já, gente! É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, curte, compartilha e se inscreve no canal. Saudações rubro-negras. Até a próxima. Fui!